Gente, desculpa, meu computador deu um problema aqui, desligou. Acho que deu um pico de luz. E então, estou retomando aqui, né, a gravação e retomar no ponto que a gente parou da aula, tá? Então, só desculpe aí por essa falha. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, então a gente estava falando, né, sobre o positivismo, né? Então, essa influência dessa filosofia, ela vai ter uma dimensão muito crucial por conta do caráter científico, da busca por uma área que seja baseada, né, em evidências controladas, né, quer dizer, que não seja uma área especulativa, né, a possibilidade de comprovar o que a gente estuda. Tá? Bom, ainda, né, no início do século XX, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, o Wundt, né, 1878, e outros pesquisadores vão se dedicar ao estudo da mente, do cérebro, do reflexo, entendendo também os nervos, como que o nosso cérebro funciona, e por aí vai. A gente vai ter, então, no início do século, outros pensadores, né, um dos mais importantes, o Freud, que é um médico, psiquiatra, né, de Viena, e ele começa a estudar ali os efeitos das mulheres chamadas histéricas, que eram pessoas que não tinham lesões cerebrais, mas não enxergavam, não falavam. E ele começa a entender ali que tem uma questão simbólica, uma questão cultural, tem uma questão da mente para além do organismo. Né? Então, Freud vai ser um dos primeiros a tentar entender o que é a psicossomática, quer dizer, como que mente e corpo dialogam. Né? Aí a gente vai tendo, então, assim, um início de uma certa separação também da subjetividade, do psiquismo, como algo apenas refém ali da mente, né, do organismo. Né? Então, a ideia de que a pessoa ela cria na cabeça dela, de alguma forma, pensamentos que vão alterar o próprio corpo. Assim, acho que é legal a gente entender nisso, assim, uma complexidade que vai sendo compreendida, né? Nós não somos apenas um corpo. Nós temos um corpo que funciona e a gente tem também uma mente, a gente tem pensamentos, né? Então, essa complexidade aí ela vai se tornando mais presente. Do mesmo lado, aí a gente vai ter, por exemplo, o behaviorismo, que vai focar, né, no comportamento visível. O que se pensava, né? Eu vou entender o que está dentro da cabeça da pessoa, eu vou tentar medir como os reflexos acontecem, quanto tempo uma pessoa que você dá uma agulhada ali na ponta do dedo, quanto tempo demora para ela manifestar a dor. Então, eu vou tentar, essa psicologia do Wundt experimental, tentar mensurar processos e o tentando entender o que acontece dentro da cabeça da pessoa também. E o John Watson, ele vai falar, não tem como a gente saber o que você passa, a gente só consegue entender o que a pessoa faz. Né? Então, o Watson vai desenvolver aí a chamada análise, teoria do comportamento humano, saindo da ideia de uma pesquisa sobre a mente, né, o funcionamento do cérebro. Né? Então, é muito interessante, né? Então, o behaviorismo aparece por aí. Um pouco depois, a gente vai ter, nos anos 20, 30, pessoas que vão falar, olha, é mais importante entender como que a pessoa se propõe uma missão. Né? Então, a ideia de um propósito, né? A ideia de um propósito existencial.
Então, a gente vai tendo ali o surgimento de uma área importante, que é a fenomenologia, o existencialismo, a Gestalt. Depois vem outras teorias, o humanismo, por exemplo. Mas são todas formações teóricas para dar conta de situações que acontecem com as pessoas e que situações que vão trazendo tanto uma dimensão orgânica, por um lado, ou uma dimensão mais simbólica. Né? Quer dizer, por que que uma pessoa que tem um nascimento de um corpo, entre aspas, tá, normal, dependendo do que acontece na sua vida, ela se torna uma pessoa depressiva. Né? Então, essa relação entre palavra e corpo, entre história de vida, trauma, ela vai nascendo e aparecendo a partir de histórias. Isso acontece muito a partir do momento em que as pessoas buscam tratamento, né? Então, a Primeira Guerra Mundial tem uma importância enorme para a psicologia, a Segunda. Tem no século XX que a psicologia, ela de fato floresce. Né? E ela floresce a partir de um mundo em ebulição, né? Muitas guerras, transformações na indústria, transformações na ciência médica, estudos de imagem, e aí a gente vai tendo uma riqueza, né, muito legal. Então, a psicologia ela vai se sustentando, né, por essa pluralidade de teoria clínica, de métodos de estudo. Tá? O que a gente tem aí, então, nesse século XX, é que essa área que nasce no laboratório, estudando o corpo e a mente, o funcionamento do cérebro, que vai se enriquecer muito a partir dos desafios, do sofrimento que aparece na clínica, no manejo ali do sofrimento da pessoa, ela começa a ser aplicada em áreas diferentes, como a escola, né? Quer dizer, então, na escola, vão se pensar por que algumas pessoas aprendem mais rápido e outras não, né? Por que algumas pessoas, alunos, crianças, adolescentes, são rebeldes em relação ao aprendizado, né? O que é melhor de método de ensino, uma coisa mais ordeira ou uma coisa um pouco mais livre. A psicologia vai se desenvolvendo na escola, no mundo do trabalho, a ideia de por que algumas pessoas trabalham melhor do que outras, né? O que a gente pode fazer para melhorar o rendimento do trabalho, né? A clínica eu já falei, e aí a gente tem aí já mais para o final do século XX, a partir de 1970, 80, o uso da psicologia no esporte. Acho que todo mundo que acompanhou as Olimpíadas aí, né, viu como a Rebeca Andrade, por exemplo, né, maior medalhista olímpica brasileira, entre homens e mulheres, ela fala da importância da terapia, né? Outros, a própria Simone Biles, também americana, já falou sobre isso. Psicologia do esporte tem a ver com o rendimento do atleta, né? E também tem a ver com a própria vida, né? Então, a psicologia do esporte é muito interessante também. Psicologia do trânsito, né? Psicologia jurídica, neuropsicologia. Então, a gente vai ter, assim, quase todos os campos da psicologia, marketing, muita psicologia, o estudo da forma, né? O porquê que você vê ali um logo da McDonald's, para tem fome, quer dizer, as cores, o estudo da percepção a partir da Gestalt. Então, você vai, assim, o tempo vai trazendo ali novos campos de aplicação, novos desafios, né? Então, a psicologia, ela vai, de fato, se desenvolvendo de um modo muito, muito legal, assim, porque, né, de um desafio grande ali, a partir dessa dimensão dos problemas. Bom, primeiro módulo, então, a gente tem esse balanço, né, da história curta ali, né, da história da psicologia, de modo mais curto. A gente tem as abordagens teóricas, né, que vão se desenvolvendo, a gente tem as práticas. Né. O segundo módulo vai falar da história. Né. Eu gosto desse módulo, como eu falei no início da aula, né, assim, a história, conhecer a história é uma forma de conhecer o momento atual.
A história de uma pessoa, de uma ciência, ela vai nos mostrar, né, como aquilo nasce, como que aquilo surge, como aquilo se desenvolve, né? Então, uma das dimensões que eu mais acho, assim, que eu gosto mais da história da psicologia é como ela ficou muito atravessada ali por um viés mais filosófico, né? Então, a preocupação sobre o que é uma pessoa, sobre o que define por que a relação amorosa é tão importante, uma preocupação em entender assim por que a gente pensa coisas que a gente herda dos outros. Então, uma reflexão mais abstrata sobre os símbolos, um lado muito forte, e o outro lado também muito forte, né, a ideia do corpo como um aparelho de regras independentes do pensamento, né? Estudo dos instintos, né, o estudo do desenvolvimento cerebral. Então, se você pega um autor importante ali do desenvolvimento humano, como Vygotsky e outros, né? Quer dizer, por que a gente tem um desenvolvimento de uma certa forma? Se a gente pega o estudo do bebê, né? Os instintos, os comportamentos de pinça, a linguagem. Então, essa busca ali de um entendimento do corpo mais como matéria, né? Que a gente chama de mecanicismo, né? A ideia de um mecanismo corporal. Então, essa divisão ali, que vai ter muita gente que vai tentar cruzar, tá, gente? Assim, não é como se fosse uma coisa é a psicologia simbólica da linguagem, da cultura, e a outra uma psicologia do corpo. Tem muita gente tentando entender que nós somos, ao mesmo tempo, um corpo que pensa, e ao pensar a gente sofre alterações, mas tem uma dimensão ali de uma divisão importante. Tem dois filmes, né? Quem gosta de filme, acho que são dois filmes bem legais para ver nesse momento aqui do nosso curso. Um chama O Enigma de Caspar Hauser. O Enigma de Caspar Hauser é um filme do Herzog, que vai mostrar uma história real, baseada em uma história real, de um rapaz chamado Caspar Hauser, na Alemanha, que esse rapaz ele foi criado como um bicho pelos pais, né? Ele foi criado num porão, ele não recebia linguagem, afeto, o mínimo ele comia, né? Mas ele era tratado como uma espécie de cachorro ali, né? Em algum momento, o pai pega esse menino e deixa ele numa praça. E aí, estudiosos da medicina, da psicologia, encontram o Caspar Hauser e se interessam. E o que a gente vê é que ele tem muita dificuldade de aprender, né? Como ele nasceu num momento ali e não teve o estímulo do ambiente, ele não se desenvolve corretamente. Essa história do Caspar Hauser, ela vai ilustrar, né, como a dimensão cultural, como a transmissão da linguagem, ela é crucial para a gente ser o que a gente é, né? Então, ela vai dar um peso maior para essa dimensão simbólico-cultural, né? Quer dizer, se a gente pega uma pessoa, alimenta ela, mas tranca ela num quarto, ela não se desenvolve como uma pessoa, ela se desenvolve como um bicho. Assim, no sentido de um corpo vivo, mas que não aprende a falar, pensar, etc. Na mesmo mote, né, tem outra história, que é O Garoto Selvagem, do François Truffaut, um filme dos anos 60, que vai falar dessa história de um menino que bebê foi jogado num bosque, nem sobreviveu assim milagrosamente, e é um pequeno bicho mesmo, um lobo, assim, meio uma história meio Mowgli, também baseada em uma história real, e que vai mostrar os esforços de um médico que vai pegar esse menino, adotar esse menino para tentar educá-lo, né? Então são dois filmes bem legais, bons filmes, mas que nos ajudam muito a pensar esses elementos, tá? O Luiz Cláudio Figueiredo, que é um psicólogo, psicanalista brasileiro, um dos autores mais importantes, assim, se não mais, da história da psicologia, ele vai ter uma tese
importante, que a psicologia nasce a partir de crises da sociedade que vão colocar uma pergunta sobre o indivíduo, né? Então, o que seria uma crise dessa? Quando você tem ali uma educação obrigatória e você tem gente que não aprende. Então, ali, por que não aprende? Você vai questionar essa pessoa que não aprende. Então, ele relaciona muito o nascimento da psicologia com a compreensão de que há uma pessoa, a pessoa ela é importante, mas ela falha. Então, é interessante isso, né? Quer dizer, a gente só consegue ver aquilo que falha em alguma medida. E ao falhar, você fala, por que falha? Deve ter algum problema com essa pessoa. Então, a psicologia vai nascer muito nessa dupla condição, né? O interesse pelo indivíduo e, ao mesmo tempo, uma noção de que o indivíduo falha. Bom, na mesma linha, né, nessa ideia da história da psicologia, a gente vai ter as chamadas matrizes da psicologia. A gente não vai se interessar, tá, gente, para detalhar demais, uma discussão epistemológica, no sentido de uma abrangência reflexiva sobre as bases dessas teorias diferentes, né? O que nos interessa mais, né, nesse momento, assim, é entender que há diferentes campos, né? E essas chamadas matrizes da psicologia, a matriz, né, como um campo que se desdobra em práticas, teorias, então a matriz como um campo gerador de teorias psicológicas, a gente vai ter uma chamada matriz cientificista. As matrizes cientificistas, elas buscam mensurar, né? Então, essa matriz nomotética e quantificadora tentam avaliar ali e determinar tanto as funções como as quantidades, né? Então, medir o tempo de reação, né? Quantificar o momento do desenvolvimento. As matrizes atomistas e mecanicistas, né? São aquelas que vão tomar a pessoa como algo isolado, atomista nesse sentido do átomo como uma unidade indivisível, né? Então, a ideia de uma pessoa como unidade indivisível, matriz funcionalista, enfim. As matrizes cientificistas seriam as psicologias cognitivas, a análise do comportamento, psicologia experimental. Elas vão se dedicar a um estudo bem objetivo, pragmático e focado ali na adaptação da pessoa em relação ao ambiente, buscando essa compreensão muito objetiva, né? Ela desloca um pouco a ideia da pessoa como uma singularidade, né? A pessoa como uma parte de um todo que deve ser estudado, como se estudam as física, a química. Então, as matrizes, né, cientificistas, elas buscam aplicar à psicologia os métodos de estudo das ciências naturais, claro que com adaptações também, mas basicamente dessa forma. As matrizes românticas e pós-românticas, elas vão ser dedicadas ali muito mais à influência da filosofia, né? Se a gente for pegar no final do século XIX, né, nos 1800 e no século XX, a gente vai ter autores como Schopenhauer na filosofia e o próprio Friedrich Nietzsche, que eles vão trazer pela filosofia uma reflexão sobre o drama humano, as dificuldades da existência, né? E esses dois autores, eles vão, por exemplo, ser a base, uma das bases teóricas do existencialismo. Então, as matrizes românticas e pós-românticas, o romântico aí não está relacionado ao amor romântico, mas ao romantismo como uma filosofia focada ali no trágico, no dramático, né? Como um reflexo, uma reação ao mecanicismo, né? Algo sem drama, né? Então, são matrizes, bases teóricas, como a psicanálise, a psicologia humanista, a psicologia da Gestalt, da percepção, que vão estar muito focadas numa dimensão do espírito, do subjetivo, da subjetividade, né, dimensões muito fortes
nessa dimensão, tá? Do sujeito ali. Então, gente, a gente tem aí essa base teórica, né? Essas matrizes que vão originar diferentes campos da psicologia. Bom, parei aqui de compartilhar. Acho que com essa base, né, dessa aula, a gente consegue ter ali uma compreensão legal, assim, né, do nosso curso, das nossas preocupações. A psicologia é uma área muito interessante, obviamente, não só eu acho, ela porque a gente está falando de pessoa, né? Então é muito curioso, se a gente for pegar os vários desafios que nós temos, tem sido, sei lá, pegar um exemplo mais contemporâneo, uma questão enorme, que é como lidar com o uso de crianças, rede social e gadgets, né, celular, tablet. A gente vê muita gente que estuda isso, né, e vê o efeito, se tem, por um lado, né, as tecnologias ajudam a desenvolver o pensamento, e ajudam mesmo, por outro lado, criam problemas de afeto, de foco, de atenção. Então, como professor universitário, né, há 10 anos, a gente vê crescendo as dificuldades de atenção dos alunos, de leitura, né, e não dá para não ver nisso um efeito de uma geração que vai sendo criada, mediada ali por tecnologia demais, né? Então, eu estou trazendo isso como uma questão atual, assim, né? E tem outras questões, obviamente, né? A gente vai tendo ali dimensões da saúde mental cada vez mais importantes a ser consideradas, né? Transtornos de personalidade, esquizofrenia, e outras questões, né? Muito ricas, né? Então, a psicologia ela vai se alimentando desse desenvolvimento das pessoas, os desafios, né? E aí eu convido vocês a embarcar um pouco nessa aventura de pensar a pessoa, né? Eu lembro em alguns semestres anteriores, a gente tinha alunos da nutrição, por exemplo, e se a gente pensar a relação da psicologia com a nutrição, tem demais, né? Porque, de algum modo, questões da alimentação, elas não são questões fisiológicas apenas, né? Elas são questões também subjetivas, psicológicas, do desenvolvimento, né? Algo dessa natureza. Bom, gente, acho que é isso. Como eu falei, né, eu tive um problema aqui meu computador caiu aqui, teve provavelmente um pico de luz, então a aula acabou ficando dividida, né? A gente tem 2 vídeos aí e vamos disponibilizar para vocês. Me coloco à disposição, né, para as dúvidas. A gente tem um mecanismo aí do tira dúvidas. Então, qualquer questão, qualquer dúvida, eu vou deixar também o meu e-mail institucional aqui no chat. E, e aí eu vou deixar aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me acessar também, tá bom? Vou encerrar aqui a aula. Um abraço, bom fim de semana para todos e nos vemos na próxima.